Boa noite, queridos. Que bom que estamos reunidos novamente para adorarmos a Deus. Nosso culto tem abençoado a minha vida, esse tempo de preparo para que possamos compartilhar a palavra, para que possamos adorar juntos. Eu tenho certeza que o Ministério de Louvor, a irmã Lídia e cada irmão tem também sido abençoado com esse tempo. Eu quero te dizer que não é fácil, não é simples, é preciso ensaiar. A gente tem tido aqui quase sempre a mesma configuração da nossa banda, justamente pela grande dificuldade que é de prepararmos tudo, de ensaiarmos e tentarmos oferecer então algo agradável a Deus. E nós temos trabalhado com esses irmãos que têm se disponibilizado. Nós agradecemos a cada um, pedimos que o Senhor abençoe a cada um. Novamente agradeço a equipe que tem participado aqui filmando, no som, o Oscar, a irmã Nara, o Gabriel, o Pedro. Você não conhece o Pedro, é um amigo do Gabriel, mas ele tem nos abençoado aqui também. Isso tem sido algo que tem alegrado o meu coração e eu tenho certeza que tem agradado a Deus também. Por isso, queridos irmãos do louvor, da filmagem, eu oro para que Deus renove suas forças, para que os irmãos perseverem e continuem servindo ao Senhor. Nós estamos aí tentando nos preparar para a transmissão ao vivo do nosso culto, então a gente espera que aí em setembro a gente faça alguns testes e depois a gente vai informar você se deu certo e talvez então em algum momento no final de setembro a gente possa fazer o teste de tentar fazer com os irmãos, aqueles que poderão estar aqui. A gente vai dizer, vai orientar no tempo certo. Ore por isso, para que Deus nos abençoe, para que a gente possa voltar na hora certa, no tempo certo, com todo cuidado, para que o nosso retorno abençoe nossa vida e não nos atrapalhe, para que a gente não deixe de viver para a glória de Deus só porque a gente tem que fazer o que todo mundo está fazendo ou da maneira como os outros estão fazendo. Cada um tem a sua maneira de ver, o seu tempo, a sua observação, e nós teremos o nosso também. E que Deus abençoe a cada igreja que já retornou, que seja uma bênção para eles, e que Deus se agrade também deles, e cada um de nós vai ter o seu momento certo e nós teremos o nosso também. Que Deus abençoe você e que você tenha paz a respeito disso. Compartilhe o nosso link, convide as pessoas, seus amigos, para estarem conosco no nosso culto. Nós queremos adorar a Deus juntos, louvar ao Senhor com canções, nós queremos ouvir a palavra. Vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante, sobre o nosso cuidado com a natureza, com os seres criados. Daqui a pouco vamos conversar sobre isso. Quero incentivar você também a continuar contribuindo. Deixa eu te falar, nós alcançamos o nosso alvo, ultrapassamos o nosso alvo para Missões Rio. Alguns irmãos depois ainda contribuíram e nós, então, é o último valor que estamos informando. Definitivamente alcançamos R$ 7.265 para Missões Rio. Então, certamente, nos últimos anos é a maior oferta que nós levantamos para a nossa realidade, para o alvo que temos trabalhado nos últimos anos, porque no meio da dificuldade, Deus tem trazido os recursos para a sua obra e nós louvamos a Deus por isso. Mas precisamos continuar contribuindo para o Celeiro do Amor. O Celeiro do Amor, então, nós damos ofertas para comprarmos alimentos, itens, kits de limpeza, para ajudarmos aquelas pessoas que estão passando por carência nesse tempo. Tanto nossos irmãos como pessoas da comunidade. Então, se você é um irmão nosso, se você está aí passando um momento de dificuldade, fale com os nossos diáconos para nós podermos, então, ajudá-lo nesse tempo. Também quero lembrá-lo que nós temos um compromisso de oração. Você tem recebido os pedidos atualizados para que você ore pelos nossos irmãos, quantos estão sofrendo. Queridos, nós temos, novamente eu quero relembrá-lo, não temos a prática de falar os nomes porque o nosso culto é gravado. Isso é apenas um cuidado. Depois que nós colocamos o culto, não temos como impedir, então, ou a gente tira o culto completamente, não temos como editar mais, depois que colocamos, então,
já no YouTube. Imagine uma situação onde informamos algo a respeito de alguém e aquela pessoa já recebeu alta e aquela pessoa então piorou. Nós não mencionamos o nome, mas nas nossas orações, aquele que conhece todas as circunstâncias em todo o tempo, que é o nosso Deus, Ele está cuidando. Então, nós queremos convidar você a continuar orando, perseverar em oração, buscar ao Senhor, ter um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso com uma vida de oração, conversando sobre suas questões com Deus, buscando santidade diante de Deus, confessando os seus pecados, mas intercedendo por aqueles que estão sofrendo. Renove o seu compromisso de oração. Eu sei que a lista é grande, mas quanto tempo você demora para ler aqueles nomes, para lembrar-se daquelas pessoas e para colocá-las diante do Senhor? Não é apenas uma lista, Senhor, abençoe aqui, fulano. Não, pense sobre a situação daquelas pessoas, separe um tempo com Deus para interceder por seus irmãos. Nós estamos felizes porque Deus tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem trazido provisão para a nossa casa. Nós oramos para que Deus continue abençoando você. Nós queremos louvar a Deus, nós queremos adorar a Deus. Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Que você na sua casa erga a sua voz, que você fale essas palavras de admiração, de adoração para Deus, que seja um tempo especial, você e sua família possam erguer sua voz, possam bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o nosso ministério de louvor. Nós vamos fazer isso agora. Graça e paz, queridos. Mais uma vez é uma alegria poder cantar com os irmãos, louvar e engrandecer o nome do Senhor e dizer que Ele é bom. Vamos cantar dizendo: venha o teu reino e faça a sua vontade, que seja verdade nas nossas vidas, que o nosso coração esteja disposto a adorar o Senhor e dizer que o Senhor é Deus. Amém? Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade,
E essa canção, ela fala do desejo no coração de conhecer mais o Senhor, de conhecer mais e mais, se aprofundar no Senhor. Que o desejo do nosso coração seja esse, de conhecer muito mais o Senhor, de ter muito mais da presença dele em nossas vidas. Amém? Amém. Palavras sinceras vêm do meu coração, viverei por ti, eu me consagro a ti. Majestoso Rei, meu desejo é estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre, sempre darei louvores a ti. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre, sempre darei louvores a ti. Tu sabes, te amo, tu sabes, quero te conhecer melhor, mais do que já sonhei. Palavras sinceras vêm do meu coração, viverei por ti, eu me consagro a ti. Majestoso Rei, meu desejo é estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre, sempre darei louvores a ti. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre, sempre darei louvores a ti. Quem sabe você está passando por algum momento difícil que você encara como uma provação. Mas Jesus, Ele falou que estaria conosco todos os dias. E com certeza Ele está com você, está cuidando, guardando a sua vida.
A grande prova disso é que você está assistindo, que você está participando desse culto. E com certeza Ele vai continuar falando ao seu coração. De repente, as coisas que a gente tem visto como notícias vêm como se fosse essa onda que vem tentando nos derrubar. Mas nós temos um Deus, que é o Deus do milagre, o Deus do impossível. O Deus que mesmo você enxergando estando nas circunstâncias, Ele segura na sua mão, Ele te sustenta. Além dessa canção, tem uma outra canção que diz que a palavra de Deus, ela nos sustenta. Mesmo nos faltando força, ela nos sustenta. É essa mesma palavra que te põe de pé. De repente tem alguém enfermo na sua família, na sua casa, algum amigo, algum irmão. Nós temos recebido algumas notícias de algumas pessoas. Não desista, porque Deus, Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Ele cuida de você, Ele cuida da sua vida, da sua casa e da sua família, porque você é um plano de Deus. Vamos orar? Fale com o Senhor nessa hora. Diga para Ele a sua necessidade. Coloque sua mente e seu coração diante dEle e diga como está o seu coração nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, coloco diante de Ti a vida, Senhor Deus, do seu filho, da sua filha, Pai, que está passando, Senhor Deus, por tantas adversidades, e o Senhor conhece cada coração e cada lar, cada família, pessoas que estão enfermas, que estão assistindo, pessoas até que não Te conhecem, mas através desse culto, está Te conhecendo, que os corações estejam prontos para receber a Sua palavra, que eles não venham desanimar, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para a vida deles, que eles venham Te conhecer mais, que eles venham perceber que o maior do que tudo isso é o Seu amor, a Sua presença, que nós não venhamos olhar somente para as circunstâncias, mas nós venhamos olhar para Ti, tendo a certeza que se as ondas tentarem, se o mar tentar nos encobrir, o Senhor vem com a Sua mão forte, nos tirar, nos sustentar, nos direcionar, nos guiar. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Você pode cantar sobre as águas? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade, diga. Se a tempestade me alcançar, Tu és, diga isso para Deus, meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Acredite nessa palavra. Tu és o Deus da minha salvação. Diga: Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos juntos, se o sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua
Diga tu és, Senhor. Diga tu és. Tu és. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. Ele é tudo. Minha canção e o meu louvor. E o meu louvor. Aleluia. Que o Senhor seja louvado na sua casa e que nesta hora você abra o seu coração para que nós possamos refletir na palavra e nós possamos aprender juntos, querido, que a palavra do Senhor fale ao seu coração, ensine a você o que você precisa ouvir, o que você precisa entender e a área onde você precisa ser transformado. Talvez todos nós precisemos ser transformados naquilo que vamos refletir, continuar refletindo nesta noite. O que falamos o que falamos pela manhã? Pela manhã começamos então a refletir sobre as implicações e sobre a necessidade que temos de amarmos os seres criados e amarmos a natureza. Como mandamento do Senhor desde a criação, como desejo do Senhor. Amar a natureza faz parte do propósito da existência minha, sua, da existência do ser humano. Nós devemos amar aquilo que Deus ama. Nós devemos viver para a glória de Deus, valorizando aquilo que Deus valoriza. Mais uma vez, eu quero mencionar, como fiz pela manhã, os comentaristas que usamos, continuamos baseados neles e na palavra de Deus e nas reflexões que fazemos, é claro, mas eu cito o nome deles de novo, Derek Kidner e Champlin, e ainda destacando o texto da doutora em botânica Solange Cristina Mazzoni Viveiros. O texto dela, Ecologia, Meio Ambiente e Sustentabilidade, deve estar aí embaixo a informação para que você seja lembrado. Queridos, o que vimos? Vimos que o homem foi criado para viver em harmonia com toda a criação, que a relação do homem com a natureza começou sendo uma relação de um homem que
como coletor, alguém que então tirava da natureza o que precisava, e logo em seguida vemos que ele era um agricultor, porque Deus deu ao homem a responsabilidade de cultivar a terra, e deu ao homem então a responsabilidade de ser o gestor da natureza, de cuidar da natureza com responsabilidade, cumprindo o propósito de Deus na sua vida e na criação. Mas nós sabemos, e nós vamos ver isso com mais detalhes, que o homem caiu. Nós chamamos da queda do homem quando o homem desobedece a Deus e o homem peca, o que vamos ver melhor depois. Então, como ficou a relação do homem com a natureza depois da queda do homem, depois do pecado? Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia então descreve a queda do homem e as consequências desta queda. E mostra então o texto que a partir daquele momento o relacionamento do homem de amor com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com os seres criados e com a natureza, ficou comprometido. Nós vemos que o homem, então, no nosso tema que estamos tratando, que é o amor aos seres criados e à natureza, o homem agora passou a sofrer restrições nesse relacionamento. Agora havia um conflito entre o homem e a própria natureza, um desgaste. O homem ia obter o seu alimento, que antes a terra era favorável, a terra dava bons frutos para ele, agora ele ia ter esse fruto com fadigas. O homem foi separado daquele ambiente inicial do jardim. Uma das consequências, então, do pecado foi a quebra do equilíbrio de sustentabilidade que havia entre o homem e toda a criação de Deus. Porque a queda, por causa do homem, atingiu a toda a criação que vemos lá em Gênesis 3,17. Com a queda do homem, então, o pecado passa a gerar uma relação de conflito com a natureza. O trabalho do homem agora é difícil. O texto de Gênesis 3,18 diz: ela, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. E o texto continua no versículo 19: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Porque agora o homem, então, vai experimentar a morte física também, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. O homem teve, então, na sua punição, o seu relacionamento saudável de harmonia com a terra, então, quebrado, por causa do seu pecado, por causa da sua decisão de fazer sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus, como Deus havia orientado. A relação, e veja, o pecado do homem tem justamente a ver com a comida, com aquilo que ele comeu e não deveria comer. Ele poderia comer de tudo, mas ele então desobedece a Deus, ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por causa disso, ele então vai sofrer a partir de agora e ter dificuldades para, inclusive, se alimentar. A relação com os seres criados começa a ser comprometida. Nós vemos que quando Deus expulsa o homem do jardim, em Gênesis 3:21, diz o texto que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aí há uma ideia de que poderia ter sido então o primeiro sacrifício de um animal, não um sacrifício para oferecer a Deus, mas a morte de um animal para que a pele fosse tirada e feita então essas roupas para Adão e sua mulher. Possivelmente, porque não há um relato específico da morte do animal, nós interpretamos assim, mas Deus poderia ter tirado esta pele sem matar o animal, é possível. Então a gente não fala o que a Bíblia não afirma, mas a gente pode presumir que tenha sido por causa do homem a primeira morte de um animal. Mas o texto continua, Gênesis 3:23, 24. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Em Gênesis 4:2-5 diz: voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Eva tinha dado luz a Caim, e eu estou lendo esse texto para que você entenda justamente as profissões ou a relação
com a terra que os filhos de Adão tinham. Abel, continuo lendo, tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Estou lendo esse texto para que você perceba o que ele revela. Nós estamos falando da relação do homem com a natureza, não estamos entrando em outras questões que o texto está apresentando. O texto revela que, lembra que já falamos que o homem era um coletor e era um agricultor, cultivava a terra. E vemos que Caim, então, aprendeu com seus pais a cultivar a terra, ele era um agricultor. Mas vemos agora que Abel era criador de rebanhos. Aqui há uma nova forma de interagir com a natureza e com os seres criados. Abel, então, é o que chamamos na linguagem moderna nossa um pecuarista. Ele é um criador de rebanhos. Obviamente, ele também aprendeu isso com o seu pai, a cuidar dos rebanhos dos animais, principalmente daqueles que eram domesticados, porque a gente tem que entender que agora há alguma resistência e conflito com alguns animais, o que a gente chama dos selvagens, porque agora um rompimento naquela harmonia daquele homem que nomeou os animais, que vivia em paz com eles, agora não é assim com todos. Então, nesse texto, nós vemos também o primeiro registro de um sacrifício efetivamente de animais. Abel ofereceu uma oferta a Deus através do sacrifício de um animal. Ele escolheu um bom animal, diz o texto, as partes gordas do seu rebanho. E ele oferece isso para honrar a Deus, em oferta a Deus, ainda que seja um sacrifício para adorar a Deus, um derramamento de sangue daquele animal. Nós estamos vendo aqui que isso está disfuncional. A ideia da comunhão inicial foi quebrada. Nós vemos que agora um animal foi usado com o propósito de cultuar a Deus, mas é a morte do animal. O derramamento de sangue como sacrifício está justamente no contexto do relacionamento do homem com a criação, como um homem caído, como um homem em pecado. E agora Deus está construindo uma história com o homem até chegar o momento do sacrifício único de Jesus Cristo. Mas ali nós temos então o começo de um sistema de sacrifícios para adorar a Deus. E no sistema de sacrifícios, que começa ali com Abel e possivelmente com Adão anteriormente, morre um animal inocente para que então seja oferecido a Deus um culto agradável. Os propósitos da morte do animal são os propósitos que o homem tinha buscando comunhão com o seu Criador. Nós falamos sobre isso no passado, isso é um desconforto para nós, que hoje queremos e vemos os animais e desejamos protegê-los. Isso não é muito bem assim para todos nós, mas nós vemos com um desconforto o sistema de sacrifício, mas temos que entender que naquele contexto da história tudo era diferente e nós não temos como julgar efetivamente aquilo. Mas eu quero fazer um destaque aqui. Todas as religiões, a maioria delas que usavam animais como sacrifício, não só para Deus como judeus, mas também para outros deuses, eles viam esse animal como um animal honrado em ser oferecido. Se eu for conversar com alguém, inclusive nesse tempo, que tem em suas religiões ainda o sacrifício de animais, eles não veem isso como uma punição, como uma tortura ao animal. Eles veem isso como um animal que está sendo honrado para oferecer ao seu Deus. Nós não concordamos mais com isso, nós não aceitamos mais esse tipo de comportamento, não somos contra a religião A ou B, mas nós entendemos que nós estamos num processo de restauração, de harmonia com a natureza. Nós devemos buscar, não só na questão do sacrifício, mas como nós comemos os animais também, nós devemos buscar então amadurecer e compreender e resgatar o propósito da criação na nossa vida, como nós vamos ver. Veja,
Quando nós chegamos aqui em Gênesis 4, nós temos agora a humanidade vivendo um outro tempo. Muitas pessoas já existem no mundo e nós vemos que a Bíblia fala de Lameque, de 2 filhos que Lameque teve. Gênesis 4, 20 a 22, diz assim: uma esposa de Lameque era Ada. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, outra esposa de Lameque, também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. O que nós estamos vendo aqui nesse texto? Se no começo o homem era um coletor, usufruía da terra, deixava ela então respirar, e depois ele se torna um agricultor, ele coopera com a terra, ele trata da natureza, e ele come do fruto. Nós vimos também que o homem também era um pecuarista, cuidava dos rebanhos, era um produtor o homem, coletor, o homem era um agricultor e o homem era um pecuarista, era um criador de rebanhos. Ele agora também estava administrando os rebanhos. Parte do que ele fazia era para a sua alimentação, porque ele ainda está comendo do fruto da terra, mas ele está administrando os rebanhos e cuidando dos rebanhos, e inclusive usando para o sacrifício. Agora nós vemos uma realidade mais avançada. Nós vemos o homem como um produtor. Veja que o homem agora extrai os recursos naturais da terra e ele transforma esses recursos em bens de consumo, em bens de serviço. Nós vemos que o texto diz que Jabal, ele morava em tendas, ou seja, ele tirou da natureza os elementos para produzir as tendas, a lona, seja lá qual fosse o tipo de tecido. Ele conseguiu então manejar as madeiras para construir então tendas, porque é nas tendas que ele morava, ele e depois o povo com ele, da sua família. Ele também criava rebanhos. Dá a impressão então que agora há um aumento dessa atividade pecuarista. O texto fala do seu irmão Jubal, diz que ele tocava instrumentos musicais, harpa e flauta. Está revelando aqui a capacidade criativa do homem, sua capacidade artística e a necessidade do homem expressar isso. Se ele tinha instrumentos, é porque ele tocava músicas, e a música expressava o quê? A sua cultura, expressava suas ideias. A música também servia de entretenimento. Nós vemos que o homem está indo à natureza, transformando a matéria-prima e produzindo com a matéria-prima algo para que as pessoas possam agora consumir aquilo que ele produz. Se ele tira e faz uma flauta, ele produz agora um som, uma música que precisa ser escutada, ouvida. Se ele tira e produz uma harpa da natureza, ele agora transforma aquilo em um entretenimento ou em algo para comunicar suas dores, suas alegrias. O texto ainda diz que Tubal-Caim fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Ora, para que Jabal construísse uma tenda, ele precisava de ferramentas para manejar a madeira. E então Tubal-Caim fazia ferramentas de bronze e de ferro. Para que Jubal fizesse os instrumentos, precisava usar essas ferramentas. Nós vemos o homem agora produzindo. Ele transforma a natureza e produz bens para que outros consumam e possam também manejar a terra, manejar os minerais, manejar tudo aquilo que a natureza está produzindo e transformando para o bem de quem? Para o bem dos homens, para o bem da natureza. É claro que agora não é uma relação saudável, é claro que agora essa transformação está visando apenas o bem do ser humano. Então é nesse tempo justamente que a palavra diz, em Gênesis 6, que a humanidade se afasta completamente do seu propósito. Ela está usando a terra em seu próprio benefício de forma inadequada. E o relacionamento desses homens com Deus estava completamente fora do propósito de Deus.
de tal maneira que em toda a terra a humanidade estava distante de Deus, a humanidade não amava a Deus, a humanidade não se amava, não amava o próximo, não amava os seres criados e não amava certamente a natureza. Em Gênesis 6:5 diz o texto: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Você conhece a história daí porque nós conhecemos a história de Noé e da sua família. Noé foi o único encontrado com a sua família que agradava a Deus. Noé não era perfeito, Noé não era perfeito, mas ele estava buscando viver a vontade de Deus, e Deus decidiu poupar a família de Noé e os animais com os quais Deus orientou claramente que ele deveria entrar na arca e aí recomeçar a história da humanidade. Nós vemos isso em Gênesis 7:2-3, quando Deus diz: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e 1 casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E aí você tem o relato que Noé constrói a arca, que ele toma esses animais puros e impuros, coloca na arca, e Deus abençoa Noé. E Deus diz então depois para Noé ser fértil. E aí, depois que as águas baixam, depois que Noé então repousa com a arca e Deus permite então que a arca seja aberta, ele dá uma orientação para Noé. Em Gênesis 9, de 1-4 diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas, mas não comam da carne com sangue, que é vida. Deus está no processo de educação da humanidade. Deus está falando, está criando uma dinâmica para a compreensão do sangue na realidade humana, do sangue como vida, do significado do sangue para a humanidade, do derramamento do sangue, e agora está ensinando Noé que ele não deve comer a carne do animal com sangue, mas Deus está mudando a dieta do ser humano. Antes o ser humano era vegetariano, não deveria comer os animais, e agora Deus está dizendo: eu dou os animais para você. Eu entrego todos os animais, aves do céu, peixes do mar, inclusive os animais selvagens servirão de alimento para vocês. Ora, aqui é uma necessidade real. Deus manda Noé colocar na arca 7 casais de animais puros. Quando Noé sai da arca, Noé oferece sacrifício ao Senhor. Veja, Noé tinha preservado pela ordem de Deus esses animais puros, porque Noé ofereceu ao Senhor um sacrifício com esses animais. Se só tivesse um casal dos animais puros, queridos, esses animais não iam sobreviver, não iam se multiplicar, porque Noé iria usá-los e iria então matá-los em sacrifício. Mas Noé também precisa desses animais para sua alimentação. A terra estava ainda encharcada, não havia tempo para a terra dar os seus frutos para que Noé pudesse se alimentar. As árvores talvez não tivessem ainda os seus frutos, Noé teria uma grande dificuldade ainda para ser um agricultor, para ser um coletor. Então ele precisa agora comer desses animais, e Deus libera então, no contexto do homem caído, no contexto do pecado, para que o homem possa então comer os animais. Não quer dizer que isto era pecado, mas é neste contexto, é nesse ambiente onde o homem não tem mais uma relação de equilíbrio, de harmonia com a natureza e com os seres criados. Ele está em desequilíbrio, e por isso Deus permite que ele coma 2 animais com a restrição. E a restrição é não comer a carne com sangue, não comer a carne
crua dos animais, a carne com... e como tem gente que tem dificuldade para isso, que gosta aí da sua carne mal passada, com sangue, porque é saboroso. Bem, aqui nós não estamos na lei do Antigo Testamento, nós estamos num princípio bem importante para a humanidade, que era a compreensão do sangue como significado da vida. Você deve reavaliar isto, mas eu creio que é um princípio importante e ainda válido para que você leve em consideração. É um grande problema quem come e tal. Nós temos um outro tempo onde esse processo de tudo que era sombra no Antigo Testamento e que foi pleno na cruz do Calvário, com o derramamento do sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo, para a salvação, cremos que tenhamos sido libertos dessa restrição alimentar carregada ao longo do tempo. Mas precisamos avaliar melhor, porque a questão do sangue no alimento tem muito a ver com a saúde. Mas nós queremos deixar claro, eu quero deixar claro para você, que agora, a partir desse momento, que o homem pode comer da carne dos animais, ele ainda deve fazer isso de forma responsável. Ele ainda deve comer dos rebanhos, como criador de rebanhos. Então a gente pensa em rebanhos que são domados, né? Que o homem pode ter uma relação com eles e usá-los para o abate. Mas aqui se inclui também agora o homem como um caçador, porque Deus deu aos homens também os animais selvagens. Então implica que o homem saia em busca do seu alimento, eventualmente caçando este animal. Ele vai usar suas habilidades para criar os animais e vai usar as suas habilidades para capturar os animais. E usar sua carne como alimento, sua pele como vestimenta. Talvez algumas situações de frio necessitassem de peles de animais que fossem mais selvagens. Então o homem agora ia usar tudo aquilo que ele vem produzindo ao longo da história, suas ferramentas, lá desde Tubal-Caim, produzidas para que ele pudesse usar o bronze e o ferro em seu benefício. Agora o homem vai usar também como um caçador. Ele é um coletor, ele é um agricultor, ele é um criador de rebanhos, ele é um produtor de bens e agora ele também é um caçador, porque ele precisa desses alimentos. Nós estamos vendo como o homem ao longo da história e depois do pecado, então, começou a ter uma relação de desequilíbrio com a natureza. Espero que você esteja acompanhando isso, querido, esteja compreendendo isso, porque isso tem tudo a ver com a forma como você se relaciona com a natureza. O homem agora tem uma relação com a natureza muito além de ser um coletor, um agricultor, um pecuarista, um produtor, um caçador. Consequentemente, agora nós temos uma parte da humanidade que faz essas atividades. Mas nós temos agora uma outra parte da humanidade que consome essa produção do homem. O homem que caça, não é todo mundo que vai caçar, ele vai, caça, traz e ele compartilha com os outros. Então, como ele compartilha? Ele passa a carne para um e pega a ferramenta do outro. Antigamente, então, nesse tempo, há uma troca de mercadorias. Eu dou o que você precisa e você me dá o que eu preciso. E o homem começa agora a consumir, até que surge a moeda, e a moeda vai facilitar o deslocamento do homem. Então, se ele vai para um outro lugar, ele precisa daquele bem, não tem que carregar agora a carne para trocar lá. Ele leva uma moeda, um dinheiro, ele leva a prata, ele leva o ouro, ele leva algo que pudesse servir de valor para que aquela pessoa pudesse então passar a mercadoria e ele comprar. Nós vemos aqui o homem como um consumidor. Parte da humanidade não vai à caça, parte da humanidade não vai à terra, parte da humanidade está só consumindo os bens que alguém foi lá e transformou a terra. Ele está dando aquilo que aquela pessoa, aquele agricultor precisa do dinheiro para comprar carne, aquele agricultor precisa comprar roupa, aquele agricultor precisa de entretenimento, ouvir música, precisa comprar um instrumento musical. A revolução industrial chega na história da humanidade, a revolução tecnológica chega na nossa história e ela acelera esse processo. Agora, o consumo dos recursos naturais é intenso.
Veja onde nós chegamos. Há um consumo exagerado. A humanidade tem uma necessidade intensa de tirar da natureza os recursos naturais e de transformar isso de uma maneira tão veloz, tão desequilibrada, que a terra não consegue se recuperar. O sistema econômico, a necessidade de produção intensa de mercadorias para atender ao consumismo da humanidade, um consumismo desenfreado, vai resultando então na degradação do meio ambiente. A natureza começa a ser destruída, há um esgotamento dos recursos naturais. E nós continuamos querendo mais. A gente vai espremendo a natureza, a gente vai tirando tudo que a gente pode. O sistema econômico atual, principalmente no nosso sistema capitalista, a sociedade se organiza para induzir ao consumo. Nós somos levados a desejar, a ter cada vez mais bens, e nós nem conseguimos avaliar, nem conseguimos ter critérios para comprar. A gente não sabe de onde veio, quem produziu, quais são os valores dessa pessoa. Nós simplesmente queremos comprar. Nós vamos ao mercado, nós vamos à farmácia, nós vamos onde está vendendo e nós compramos o que nós precisamos. A criação, ela está agora sujeita não à gerência, à gestão sábia do homem, equilibrada, sustentável. Ela está sujeita à vaidade da humanidade. A criação está sujeita à cobiça do ser humano. Os animais e os seres criados e toda a natureza, ela está sendo consumida pelo ser humano sem limites. O relacionamento do homem com a natureza, querido, deixou de ser de jardineiro, deixou de ser de cuidador para ser de predador, egoísta. Veja o que diz o texto de Romanos 8, 19, 22, o apóstolo Paulo fala o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Bendito, a queda fez com que a humanidade passasse a ser inimiga da natureza, a ter uma relação com a natureza, como falamos, de predador, de um consumo desenfreado. Ela causa, a relação do homem com a natureza está em um desequilíbrio tão grande que tem trazido problemas ambientais que são contra o próprio homem, que aumentam as tragédias do ser humano. As tragédias que nós chamamos de naturais, elas estão sendo provocadas ao longo da história por mim, por você, pela humanidade. Os desastres, as extinções dos animais, a pobreza, a fome e a morte têm sido provocada pelo ser humano, pelo predador. O maior predador do mundo é o ser humano. Quais são esses maiores problemas gerados por esse comportamento pecaminoso, por esse comportamento predador? O desmatamento, por exemplo. O desmatamento, bendito, além de causar um aumento desordenado do efeito estufa, você deve entender, o efeito estufa ele é necessário para que haja vida na Terra saudável. Mas o que nós estamos fazendo é produzindo gases que estão desequilibrando esse efeito, ou seja, gases que estão superaquecendo a Terra, porque eles estão contidos em excesso, eles estão sendo produzidos de forma muito intensa. Outra pessoa poderia explicar muito melhor para você, mas eu quero te dar essa explicação. A retenção do calor produzido na Terra, o Sol emite a sua radiação para a Terra, esse calor então sobe e ele vai ficar na nossa atmosfera e ele produz o ambiente necessário para que possamos viver. Agora, quando nós desequilibramos esse processo, existem mais gases do que o necessário, e esse efeito estufa, então, ele vai causar danos.
Porque com o desmatamento nós tiramos as árvores, e as árvores têm uma função de tirar o gás carbônico da atmosfera também, do nosso espaço de vida. Esse ciclo global do carbono na Terra parece uma aula que outro professor deveria dar muito melhor, mas todo esse processo ele é desestabilizado. E aí a provocação de um aquecimento maior da Terra. Não, esse pessoal que diz que o aquecimento da Terra não é real, olha aí, querido, olha as provas que estão diante de nós. O aquecimento global causa, entre tantos prejuízos, até eu cito alguns, o derretimento exagerado das calotas polares, causa o aumento do nível do mar, inundações em regiões baixas da terra, inclusive no nosso país, lugares que existiam não existem mais porque foram inundados, alterações do padrão de chuva e ventos, as estações estão desequilibradas, desertificação, lugares onde não há mais vegetação, perda da biodiversidade, lugares que eram ricos com vários tipos de vegetais, de plantas, agora não tem mais isso, problemas inclusive na saúde pública, na moradia, queda da qualidade e escassez da alimentação, queridos, problemas são diversos, há um comprometimento com a água. Veja, o desmatamento, a poluição, a ocupação irregular das margens dos rios, das represas, das margens onde os rios que levam água às represas, ou os dejetos industriais, indústrias que lançam o seu lixo tóxico nas águas dos rios, poluindo os rios, uma agricultura intensa que traz sofrimento à terra, o esgoto doméstico que é lançado nos valões, que vão para os rios, que vão para os mares. O desperdício tem contribuído consideravelmente para que a água do planeta seja comprometida. Nós vimos recentemente no Rio de Janeiro, o problema da água, isso não é um problema, não tem problema nenhum. Nós vimos que o problema é muito grave e até hoje a gente fica se perguntando o que a gente estava bebendo, enfim, uma água maltratada. Por quê? Porque os rios estão poluídos, porque estão cheios de esgoto, cheios de lixo tóxico lançado pelas indústrias. Mas a ONU diz que o problema não é só desmatamento, não é só aquecimento global, não é só água de pouca qualidade. A sustentabilidade requer mais. A sustentabilidade requer um uso consciente dos recursos naturais, mas também redução do nível de pobreza. Requer também a criação de emprego, a criação de renda, a redução das desigualdades sociais, a redução da violência, da democratização das informações e decisões. Requer que o mundo participe mais com consciência daquilo que os governantes estão fazendo, achando que a terra é deles. Requer que nós sejamos mais conscientes para que a gente possa participar também desta política, colocando pessoas que entendam que o mundo é de Deus e que há uma responsabilidade do ser humano como gestor da terra, da natureza, e não como destruidor, um predador que, para que a economia fique bem, custe o que custar, nós destruímos o mundo, porque enquanto eu estiver vivo, eu vou me dar bem, as próximas gerações, eu não estou nem aí para elas, que morram sem comida e sem água. A nosso estilo de vida e de desenvolvimento tem sido insustentável. E tudo isso que eu estou falando, você pode ler bastante sobre isso no texto mencionado no começo da nossa mensagem. Qual é esse estilo de vida que tem sido insustentável? Nosso estilo de vida é insustentável porque ele é ecologicamente predatório na utilização dos recursos naturais. Ele é socialmente perverso, com geração de pobreza, extrema desigualdade social. Ele é politicamente injusto, com a concentração e abuso de poder dos políticos, dos governantes. Ele é culturalmente alienado em relação aos próprios valores do ser humano. Ele é eticamente censurável no respeito aos direitos humanos e aos das demais espécies. Quem está falando aqui, querido, são pessoas também que estão muito... Isso é muito além do evangelho, porque nós nos perdemos como igreja.
Porque a responsabilidade que era do povo de Deus, a consciência de que o mundo e a natureza são de Deus, nós perdemos. Nós estamos equivocados. A igreja tem sido omissa nisso na maior parte da sua expressão. Qual é a proposta da sustentabilidade, por sua vez? Eu digo a maior parte porque, obviamente, esta autora, inclusive, é nossa irmã. Então, não somos todos, mas a maioria de nós, eu me incluo, somos totalmente analfabetos a respeito dessas necessidades. Qual é a proposta da sustentabilidade? A sustentabilidade ela deve ser ecológica, deve buscar a manutenção de uma vida sustentável que respeite as pessoas e que respeite o meio ambiente e os seres criados. Ela deve ser social, buscando desenvolvimento orientado por relações equilibradas em uma sociedade justa, que tenha justiça social. Ela deve ser econômica, buscando uma gestão eficiente de recursos, equilibrando, inclusive, bendito, na economia, investimentos públicos e privados. Ela deve cuidar bem do espaço, do ambiente, buscando uma configuração rural e urbana, uma configuração mais equilibrada. Ela deve ter a humanidade deve se distribuir entre cidades e entre o campo, querido. Há uma concentração geográfica muito grande nas cidades. As atividades econômicas têm que acontecer distribuídas pelas áreas desse mundo, desta terra. Na política, a sustentabilidade vem trazendo uma evolução para a democracia. A democracia precisa amadurecer. Devem ser construídos espaços públicos, comunitários. Deve haver maior autonomia dos governos locais e descentralização da gestão de recursos. Há pouquíssima gente dizendo que todo mundo deve fazer. Veja que problema que nós tivemos. O governo federal quer dizer como aquela cidade deve se comportar, como aquele estado deve se comportar. O governador do estado está querendo dizer como aquela cidade deve tratar a própria pandemia. É na cidade que a pessoa observa qual é a sua realidade e ela pode dar conta disso. Nós devemos, então, buscar um equilíbrio na política. Deve haver, então, sustentabilidade cultural. Deve haver pluralidade de soluções que respeitem as peculiaridades dos ecossistemas, das localidades e das culturas. Bendito a produção cultural de uma cidade do interior no Nordeste, dependendo de qual ela, é totalmente diferente da nossa. A forma como uma comunidade do Rio de Janeiro, uma comunidade do sul do país, carente, vai produzir a sua cultura é diferente. Como nós podemos respeitar isso e buscando saúde? Queridos, a questão é muito difícil. Mas quem somos nós nisso tudo? Quem somos nós como seres que foram alcançados pelo amor de Deus e devem amar a Deus e amar a sua natureza criada? Amados irmãos, eu e você somos mordomos da criação. Eu e você somos responsáveis por esta crise também. Portanto, nós devemos fazer parte da solução. Você tem que se arrepender da sua omissão diante do cuidado com a natureza, do seu descaso. Há uma falta de compromisso da igreja e dos cristãos. Não há um engajamento quanto à nossa responsabilidade com essa natureza extraordinária criada por Deus. Deus, quando fala da missão de Jesus, quando declara a sua missão em Cristo, Ele não fala apenas de salvar o homem. Ele fala, como lemos, de resgatar todos os elementos da criação. Leio de novo Romanos 8, 20 e 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós nós fomos restaurados, renovados, nós fomos salvos, o Espírito de Deus está em nós, e nós agora fomos libertos, queridos, da servidão, da corrupção.
A liberdade, então, para que nós possamos viver a vontade de Deus, e porque, então, sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja, a criação espera a nossa intervenção, e em nome de Jesus nós devemos ser instrumentos de restauração, de proteção da natureza, dos seres criados. As dores de parto apontam, então, querido, para restauração, para a vida. As dores de parto apontam para nascimento. Há uma dor, mas vai haver uma solução. Apontam então para renovação, não apontam para destruição. Se amamos a Deus, precisamos entender que cuidar da criação e de todas as coisas que existem na terra é, antes de tudo, uma expressão de amor a Deus. É, antes de tudo, uma expressão de adoração e de honra ao Deus Criador. Quando nós cuidamos da natureza, nós cumprimos o propósito de Deus ao nos criar. É um papel de cada cristão, de cada igreja, de cada instituição eclesiástica. É um papel de todos nós, de cada ser humano até, mas muito mais da igreja. Deve haver então da nossa parte uma mudança de conduta, de comportamento. A sociedade deve então buscar uma intervenção junto à natureza, buscando uma qualidade de vida, não só para o homem, mas para todos os seres viventes. Ela deve buscar uma intervenção que traga qualidade para a nossa geração e para as gerações futuras. Então, a terra precisa sobreviver e sobreviver bem. Nós precisamos cooperar com Deus em sua missão. Portanto, precisamos nos envolver em tudo aquilo que foi criado por Deus e gerado na criação. Nós devemos obedecer à ordem de Deus. Ele falou, eu e você precisamos cultivar o jardim. Eu e você precisamos, queridos, guardar o jardim. Deus nos chama, Deus nos convida, Deus nos convoca, Deus nos ordena e nos desafia a viver uma vida mais simples e uma vida comunitária mais saudável. De forma prática, eu quero sugerir algumas coisas e quero fazer também algumas reflexões no final desta mensagem. E cuidados com a sustentabilidade nesse tempo de pandemia, por exemplo. Nós não vamos falar de tudo, eu quero falar de algumas coisas. Eu quero perguntar, por exemplo, como você lidava com aquele projeto que nós tínhamos da Feira Solidária, ajudando agricultores ali de Vieira. Precisamos repensar a forma como nós lidamos, inclusive com aquilo que comemos da terra, com os vegetais. Nós compramos aonde? Quem produz isso? Quem está trazendo isso? Daí tem agrotóxicos? Como é que é isso? Nós temos que ter mais critérios, bendito. Mas vamos pensar em algumas orientações dadas falar apenas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu menciono algumas e eu faço algumas adaptações aqui, como sugestão para você. Nesse tempo de pandemia, como nós temos cuidado da criação de Deus, como temos cuidado da natureza, da água. Nas compras que fazemos, você percebeu que a gente está jogando agora muito saco fora? Os sacos plásticos que trazemos do mercado, nem o reuso fazemos mais, nós jogamos fora. O que você deve fazer? Leve sua bolsa reciclável. Leve sua bolsa que você pode lavar, então, depois de fazer as compras. Isso é óbvio, isso é claro, mas é tão difícil, a gente esquece. Cuide da sua alimentação, evite desperdício. Você percebeu o quanto que você tem desperdiçado menos alimentos nesse tempo? Aproveite ao máximo os alimentos naturais que estão na sua geladeira. Use-os, coma. Eu esqueci de botar, levante da mesa, vai lá, corta o tomatinho. O tomatinho verde que estava descendo a rua. Você já viu esse vídeo? Depois você procura aí, bendito, do tomatinho, essa menina cheia de talento. Pega o tomatinho na geladeira, corta o tomatinho, põe no prato, come o tomate. Quantos filhos da nossa igreja não gostam de vegetais, querido? Tem uma alimentação com dificuldades. Coma com mais prazer as frutas e os legumes na frente do seu filho. Celebre mais o verde. Leve ele para ver como eles nascem. Leve ele para ver as árvores, para se relacionar. Sua filha,
Tente mudar a visão dela a respeito disso. Nós honramos a Deus quando comemos o fruto da terra. Prefira então usar máscara de pano. Você usa máscara descartável? Pois é, descartável. Você vai descartar onde? No lixo. No lixo vai para onde, bendito? Vai para o meio ambiente. Se a gente não descarta de forma correta, a gente está então poluindo o nosso mundo. A máscara de pano então é mais econômica. Economize água ao lavar suas mãos, bendito. Agora você tem que lavar a mão, lavar os dedos, lavar o pulso, lavar e tal. Você leva um tempo nisso. Sabe o que você faz? Lembra agora, quando você está, sabão, lavando a mão, Covid. Não quero Covid, sai daqui Covid. Mas o que está acontecendo? A torneira está aberta. Você está aqui com o sabão e a torneira está aberta, bendito, fecha a torneira. Fecha a torneira, poupa a água, salva esse planeta, bendito. Depois que você acabar de esfregar, então você abre a torneira, você enxágua rapidamente. Quer uma dica para você? Enxaga começando do pulso aqui, Começa a enxagar daqui, porque a água que você está enxagando daqui, ela já vai tirando o sabão do resto da mão. Cuide do nosso planeta com coisas simples. Economize água ao lavar louça. Bendito, acabou de comer, você usou um guardanapo para limpar a boca. Você percebeu que ele está quase todo limpo? Ele é papel. Então agora você pode pegar o papel, bendito, e limpa um pouco o seu prato com guardanapo. Limpa o máximo que você puder. Sabe o que isso vai fazer? Você vai usar menos água para lavar o seu prato. Uma coisa simples. Que economia é essa? Você não tem responsabilidade. Você é do tipo que joga o papel do biscoito pela janela do carro, o papel de bala no chão, e que encha a comunidade, que as pessoas morram, você não está nem aí com você. Nós precisamos nos arrepender de coisas simples. Eu não estou falando nem de grandes políticas e coisas complicadas demais. Estou falando de coisas simples que eu e você precisamos cuidar. Economize água para lavar roupa. Porque a pessoa chega da rua, eu tenho que agora lavar a roupa. É verdade, para você cuidar. Mas você tem que lavar só essa roupa agora na máquina. Põe essa roupa num saco, espere mais roupas contaminadas para lavar junto. Use a carga máxima da sua lavadora de roupa, querido. Isso é uma questão de economia, de necessidade. Eu queria deixar uma fala de um jovem microagricultor chamado Rafael Ducour. Ele fala o seguinte, num vídeo dele, falando sobre uma vida mais simples, e uma parte desse vídeo diz o seguinte: a minha função como agricultor é cuidar da terra, cuidar do solo, de forma que a área geográfica em que eu habito mude seu estado ecológico. O agricultor tem a função de se relacionar com o planeta, compreender todas as criaturas que nele habitam, e dessa forma avançar junto com todas as outras criaturas no estado ecológico desse planeta. Ele está falando que nós devemos olhar em volta e a gente deve sobreviver junto com os insetos, com os animais, com a natureza, numa relação de sustentabilidade. A gente deve economizar, a gente deve cuidar a partir da nossa casa, do nosso lixo, da nossa água. Cada cristão deve cooperar com Deus na restauração do homem e de tudo aquilo que a humanidade e que o pecado destruíram, degradaram. Eu e você, pela graça de Deus, devemos construir um caminho para restaurar o equilíbrio que havia no Jardim do Éden. Plenamente, perfeitamente, não. Só na nova terra e no novo céu isso será possível. Mas até lá, nós vamos buscar fazer a nossa parte, porque nós vamos buscar viver a cada dia um relacionamento de amor com Deus, um relacionamento de amor com o próximo, comigo mesmo, com os seres criados, com a natureza, e a gente vai fazer isso para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é viver uma vida sustentável, é viver uma vida com sustentabilidade, bendito. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque essa é uma área que nós nem achamos que estamos pecando. Que Deus nos convença, que o Espírito Santo convença você do pecado, e que você se arrependa, e que haja um novo comportamento na sua casa, na minha casa, na nossa igreja. Nós precisamos aprender muito, e aprender de tal maneira que nos transforme,
para que a gente reconheça nosso erro e que a gente viva de fato para a glória de Deus. Que Deus abençoe você e sua família, que você converse com sua família sobre novos hábitos, que você mude, que você entenda de fato que você e eu podemos viver uma vida mais simples e mais sustentável. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.